Quando casei com a Júlia, achei que já conhecia todas as surpresas da vida. Mas nada me preparou para o dia em que ela olhou nos meus olhos e disse: "Seu pai vai morar com a gente." Fiquei em silêncio. Aquilo não fazia parte dos nossos planos. Depois que minha mãe morreu, meu pai se tornou um homem difícil. Nunca fomos próximos, e o tempo só aumentou a distância entre nós. Mas Júlia, com seu coração enorme, decidiu por nós dois. Ele não tem mais ninguém, Gustavo. É seu pai. No dia em que ele chegou, foi estranho. Um senhor magro, de olhar cansado, trazendo uma mala surrada. Meu pai. Ele apenas assentiu e entrou, como se já soubesse que não era bem-vindo. Os primeiros meses foram um teste de paciência. Ele era silencioso, mas sua presença pesava. Júlia tentava quebrar o gelo, mas eu evitava qualquer conversa longa. O jantar era sempre um ritual desconfortável. Certa noite, após uma discussão boba entre mim e meu pai sobre a forma certa de organizar a cozinha, Júlia explodiu. "Vocês precisam parar com isso. Vocês são família." Ela saiu batendo a porta e me vi sozinho na sala com ele. "Você não quer que eu esteja aqui?" ele disse, sem emoção. Respirei fundo, cansado demais para negar. "Não é isso. Só não sei como lidar com você." Ele abaixou os olhos, pensativo. "Eu errei muito com você, Gustavo. Depois que sua mãe se foi, eu perdi o jeito de ser pai." Aquelas palavras me atingiram. Por anos guardei rancor, mas nunca pensei no que ele sentia. Naquele momento, vi um homem arrependido, não apenas um pai distante. Os dias que se seguiram foram diferentes. Começamos a conversar mais, mesmo que fossem apenas frases curtas no início. Ele se ofereceu para consertar coisas em casa, ajudava Júlia na cozinha. E uma noite, quando me sentei ao lado dele para assistir a um jogo de futebol, percebi que algo havia mudado. Ele ainda era teimoso, eu ainda guardava mágoas, mas havia um novo começo ali. E foi Júlia quem nos deu isso. Um lar. Os dias passaram, e a presença do meu pai começou a se tornar parte da rotina. Ele ainda tinha suas manias, como acordar cedo demais e reclamar do açúcar no café, mas agora essas coisas não me irritavam tanto. Aos poucos, fomos encontrando um equilíbrio. Uma noite cheguei tarde do trabalho e encontrei Júlia e meu pai sentados na cozinha, rindo de algo que eu não sabia. Era uma cena estranha para mim. Ele e eu mal tínhamos construído uma relação. Mas ali estava ele, conversando com minha esposa como se fossem velhos amigos. "Do que estão rindo?" perguntei, deixando minha pasta sobre a mesa. "Seu pai estava me contando da vez em que você fugiu de casa porque não queria cortar o cabelo", Júlia respondeu rindo. Revirei os olhos. Eu tinha 7 anos, isso não conta. Meu pai sorriu, e percebi que fazia tempo que não o via assim. Relaxei um pouco. Peguei uma xícara de café e me sentei. "Você me deixou na casa da avó e só foi me buscar 3 dias depois", reclamei meio brincando. "Eu queria te ensinar uma lição." Ele respondeu rindo. "Mas sua mãe quase me matou por isso." Pela primeira vez em muito tempo, conversamos como se fôssemos apenas pai e filho, sem a distância de anos entre nós. Foi um momento pequeno, mas significativo. As coisas estavam melhorando, até que um dia, cheguei em casa e vi Júlia chorando. "O que houve?" perguntei, assustado. Ela hesitou, enxugando as lágrimas. "Seu pai, ele desmaiou na sala. Levei ele ao hospital." Meu coração disparou. Eu o encontrei deitado na cama do hospital, pálido, mas desperto. "Estou bem", ele disse, forçando um sorriso. "Só um pouco fraco." Os médicos falaram em um problema no coração, algo que ele vinha ignorando há tempos. Fiquei ali, olhando para aquele homem que por tanto tempo achei ser indestrutível. Senti um nó na garganta. "Pai, você tem que se cuidar." Ele olhou para mim por um longo tempo e então disse baixinho: "Eu sei. E eu também sei que não fui o melhor pai para você, Gustavo. Mas ainda dá tempo de tentar." As palavras ficaram no ar entre nós. Não precisei responder.
Apenas segurei sua mão, e naquele aperto silencioso estava minha resposta. Naquela noite percebi que Júlia estava certa desde o começo. Meu pai precisava de mim, mas acima de tudo eu também precisava dele. E finalmente estávamos aprendendo a ser uma família. Os meses passaram, e a rotina em casa mudou completamente. Meu pai já não era mais apenas um hóspede, ele fazia parte da nossa vida de um jeito que eu nunca imaginei. Aos poucos, ele se envolveu em tudo, ajudava Júlia na cozinha, fazia pequenos reparos na casa e até começou a cultivar um pequeno jardim nos fundos. Era estranho para mim ver essa versão dele. Durante minha infância, ele sempre foi distante, rígido, um homem de poucas palavras. Agora, ele era diferente, mais presente, mais humano. Uma noite, depois do jantar, nos sentamos na sala para assistir a um filme. Júlia adormeceu no sofá antes da metade, como sempre. Meu pai e eu ficamos ali em silêncio, assistindo, mas sem prestar muita atenção. Acho que eu nunca te agradeci, ele disse de repente, sem tirar os olhos da tela. Virei o rosto para ele, confuso. O agradecer pelo quê? Ele suspirou. Por me deixar ficar, por me dar uma segunda chance. Fiquei sem resposta por alguns segundos. Ainda existiam marcas do passado entre nós, feridas que talvez nunca cicatrizassem completamente, mas ali, naquele momento, percebi que guardar ressentimento não faria sentido. Acho que eu também precisava disso, confessei. Ele assentiu e voltou a olhar para a televisão. Não houve um grande abraço, nem palavras emocionadas. Apenas aquele entendimento silencioso entre nós. E foi suficiente. Na manhã seguinte, Júlia e eu tomávamos café na cozinha quando ouvimos um barulho no quarto do meu pai. Um estrondo seco, seguido de silêncio. Meu coração disparou. Corri até o quarto e o encontrei caído no chão, pálido, com os olhos semicerrados. Pai! Gritei, ajoelhando-me ao lado dele. Ele tentou falar, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Júlia já estava ao telefone, chamando a ambulância. Os minutos que se seguiram foram um borrão de desespero. No hospital esperávamos notícias enquanto o tempo parecia se arrastar. Finalmente, o médico apareceu com um semblante sério. O estado dele é crítico, disse, sem rodeios. O coração está muito fraco. Precisamos considerar uma cirurgia de emergência. O chão pareceu sumir sob meus pés. Eu nunca havia pensado de verdade na possibilidade de perdê-lo. Agora, essa realidade estava diante de mim. Júlia segurou minha mão com força. Ele é forte, Gustavo. Ele vai sair dessa. Mas eu vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que eu sentia. E pela primeira vez na vida, me dei conta de que meu pai não era eterno. A espera no hospital foi interminável. Cada minuto parecia se arrastar como se o tempo estivesse brincando comigo. Júlia estava ao meu lado, mas eu mal conseguia falar. Apenas olhava para o chão, tentando controlar a avalanche de pensamentos na minha cabeça. Quando o médico voltou, meu coração quase parou. Conseguimos estabilizá-lo, ele disse, e eu soltei o ar preso no peito. Mas ele precisa de cirurgia o quanto antes. O coração dele está muito fraco, e sem essa operação, o prognóstico não é bom. Assenti, tentando absorver a gravidade da situação. E quais são os riscos? Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Como qualquer cirurgia cardíaca, existem riscos, principalmente pela idade dele e pelo estado de saúde já fragilizado. Mas sem essa operação, ele não terá muito tempo. Aquelas palavras pesaram sobre mim. Engoli em seco e olhei para Júlia, que apertou minha mão em sinal de apoio. Façam o que for preciso e respondi por fim. As horas que antecederam a cirurgia foram difíceis. Quando finalmente me deixaram entrar no quarto para vê-lo, senti um nó na garganta ao vê-lo tão frágil na cama, com fios e monitores ao redor. Ele abriu os olhos e me olhou com um sorriso fraco. Parece que te dei mais trabalho do que deveria, hein? Soltei um riso nervoso, mas meus olhos ardiam. Você sempre foi teimoso, pai. Isso não é novidade. Ele riu baixinho, mas logo seu semblante ficou mais sério. Gustavo, se algo acontecer, não começa com isso, interrompi, sentindo meu peito apertar. E só me escuta, insistiu. Se algo der errado, quero que saiba que não importa os erros do passado. Eu me orgulho do homem que você se tornou. Fechei os olhos por um instante, lutando contra as lágrimas. Vai dar tudo certo, foi a única coisa que consegui dizer. Ele assentiu levemente e eu segurei sua mão, apertando forte. A cirurgia durou horas. Longas, exaustivas, angustiantes horas. Caminhei pelos corredores do hospital, sentei, levantei,
Tomei café frio sem sentir o gosto. Júlia estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão, me lembrando de respirar. Finalmente, o médico apareceu. A cirurgia foi um sucesso. Ele ainda está fraco, mas se recuperando. Foi como se um peso gigante saísse das minhas costas. Respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Dias depois, ele voltou para casa, ainda debilitado, mas vivo. E naquele momento percebi que tinha sido dada a nós uma nova chance. Dessa vez eu não ia desperdiçar. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina delicada. Meu pai precisava de repouso absoluto, e Júlia e eu nos revezávamos para cuidar dele. Ele detestava a ideia de ser tratado como um doente, mas dessa vez não tinha escolha. Isso é um inferno, resmungou certa manhã, enquanto tentava se levantar sozinho da cama. Inferno é você achar que pode fazer tudo sozinho, retruquei, segurando seu braço para ajudá-lo a sentar. Ele bufou, mas aceitou meu auxílio. Era estranho esse novo papel de filho cuidador. Por tantos anos ele foi a figura imponente, o homem que parecia inatingível. Agora, era um senhor frágil, precisando de mim. Uma tarde, enquanto Júlia estava no mercado, sentei ao lado dele na varanda, onde ele gostava de tomar sol. Ele olhava para o horizonte, pensativo, com um olhar perdido no céu azul. Sabe, filho, essa segunda chance que eu recebi, não quero desperdiçá-la. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Passei tantos anos achando que tinha tempo, ele suspirou. Tempo para corrigir meus erros, tempo para me reaproximar de você. Mas quando estava naquela mesa de cirurgia, pensei que talvez fosse tarde demais. Eu apertei os lábios, sentindo um aperto no peito. Não é tarde, pai, falei, enfim. Você está aqui. Isso é o que importa. Ele me olhou por um longo momento e sorriu. Obrigado, filho. Dessa vez, não precisei responder. Apenas segurei sua mão por um instante, um gesto pequeno, mas que carregava tudo que as palavras não conseguiam expressar. Os meses passaram, e a recuperação dele foi lenta, mas consistente. Aos poucos, voltou a caminhar sozinho, a ajudar Júlia na cozinha, a cuidar do pequeno jardim que plantou no quintal. Um dia saí mais cedo do trabalho e ao entrar em casa, ouvi risadas vindas da cozinha. Isso está horrível. E Júlia ria. Não está não. É só falta de prática. Meu pai respondeu, divertido. Quando me aproximei, vi a cena mais inesperada. Meu pai, com um avental, tentando preparar um bolo com Júlia. A cozinha estava um caos de farinha e ingredientes espalhados, mas os dois estavam sorrindo como duas crianças. Ele olhou para mim e sorriu, orgulhoso. Gustavo, eu oficialmente sou um chefe de cozinha agora. Soltei uma gargalhada. Pelo que estou vendo, você está mais para destruidor de cozinha. Ele riu junto, e naquele momento senti algo diferente dentro de mim. Um calor, uma paz, uma certeza. A certeza de que, depois de tantos anos de distância e silêncio, finalmente éramos uma família. E nada mais importava além disso.